Salve, rapaziada, eu estou aqui no começo do vídeo para agradecer a todos que se inscreveram no canal aí, tamo junto, e também nosso primeiro membro, e comentem o que você achar do vídeo aí, e deixa seu like aí também, tamo junto, agora chega de enrolação e bora pra obra. Esta manhã, quando Xangai apresentou Ian ao presidente do hospital, Quan Fui e Ian cumprimentou e Gay respondeu que não esperava que Ian fosse tão jovem. O médico disse que ouviu falar que Pravati tinha habilidades médicas incríveis. Go revelou que também teve recentemente problemas de saúde, mas não conseguia encontrar a causa da doença e pediu a Ian que o ajudasse a lidar com isso. E Ian respondeu que naturalmente ajudaria e, tocando a mão de Gao Ian, disse a ele que sua doença não era tão simples quanto parecia. O presidente Gao perguntou ao rapaz se ele havia aprendido alguma coisa, e era óbvio que ele estava tentando testar Ian. Ele próprio estava pensando que o Aizengai estava muito doente ontem, até ele mesmo era impotente com uma doença tão grave, mas esse rapaz o salvou. Se essa notícia se espalhar, será ruim para a reputação do hospital. Um jovem da família Yi serviu uma xícara de chá, virou-se para o presidente e disse que ultimamente estava distraído no trabalho. À noite, quando o homem dorme, tem pesadelos e durante o dia se sente tonto e transpira profusamente. O homem, ao ouvir o que foi dito, ficou chocado. Como ele saberia disso? O rapaz respondeu que conseguia perceber apenas olhando para ele e confirmou todos os sintomas mencionados anteriormente. Então ele se virou para o irmão Yi e disse que não precisava mentir, ele já havia examinado seu corpo muitas vezes, mas nenhum dos médicos conseguia encontrar a causa de sua doença. Desde que o viu, pediu que ela lhe dissesse qual era a causa da doença. E Ian explicou que a razão pela qual disse que a doença do homem não era simples era porque não estava relacionada ao seu corpo, muito provavelmente, era causada pela influência de um objeto estrangeiro. Portanto, ninguém poderia encontrar a causa da doença apenas examinando o corpo. O presidente Gaile ficou surpreso e perguntou se era realmente a influência de um objeto estrangeiro. O rapaz, cruzando os braços sobre o peito, perguntou se apenas ele ou alguém mais da família do homem tinha essa doença. Ele respondeu que era o único que sofria com isso. E Ian perguntou a que lugar ele frequentava, e Go Huanfu ponderou, de repente, porque Zinha interferiu e disse que o presidente Go era viciado em trabalho. Então se ele ficasse em seu escritório no hospital durante a semana, exceto quando ia para casa. O rapaz imediatamente se levantou e disse que precisavam ir ao escritório do presidente para verificar tudo. O homem perguntou ao irmão se isso significava que o escritório estava com problemas. Ele respondeu que só saberia quando chegasse ao escritório. O presidente Go o levou ao escritório e abriu a porta, convidando-o para entrar. E Ian imediatamente sentiu que algo estava definitivamente errado no escritório. Ele usou seu poder de transformação de Yin e Yang e o olho místico celestial de Dharma para ordenar ao oculto que abrisse os olhos. Seus olhos se iluminaram com uma certa luz e ele olhou para tudo de forma diferente. Então ele notou algo de errado. O presidente Gaio estava sentado ao lado de Wei e perguntou se ele havia mentido para ele. Como um médico poderia olhar para o escritório e curar uma doença? Ele respondeu firmemente que acreditava em irmão Ian. Ele mesmo descobriu que esse lugar tinha uma energia maligna tão densa que nem a pessoa mais forte poderia ficar lá por muito tempo. Então ele viu algo que irradiava energia sombria. E isso era a fonte da energia maligna. De repente, o termo celestial expirou e seus olhos ficaram vermelhos. Virando-se para os homens, ele disse ao presidente que, se ele não acreditasse, precisava imediatamente jogar a estátua de Buda de Guanina da estante, e então ele naturalmente seria capaz de se curar. O homem ficou irritado. Esse cara era um médico ou um curandeiro? Como ele poderia tratar um paciente assim? Ele achava que Ian era um especialista experiente. No entanto, ele não esperava que ele dissesse que a estátua de Guanina era, afinal, um presente de alguém. Então ele não poderia simplesmente jogá-la fora. De repente, a porta do escritório se abriu e um homem entrou, dizendo com desagrado que essa estatueta era seu presente. O que o cara queria dizer ao dizer que havia algo de errado com Guanina? Ele acrescentou que o presidente Go não precisava ouvir as bobagens do homem. Ele comprou pessoalmente essa estátua no templo e não havia problema com ela. Era Zhou Jane, o gerente da empresa de fabricação de equipamentos médicos Pembo. Ele perguntou o que ele estava fazendo aqui. O homem sorriu e perguntou se o presidente não disse que os equipamentos médicos de sua empresa não atendiam aos padrões do hospital da última vez. Portanto, desta vez, Zhou Shane trouxe um novo relatório de teste, então ele definitivamente deveria aprová-lo. O presidente Gao fechou os olhos cansado e disse que conversariam sobre isso mais tarde. O homem perguntou se ele realmente não acreditava mais nele. Ele se virou para Jian e disse que curar o doente era chamado de medicina, não teologia ou ensinamentos religiosos sobre Deus. Ele não poderia acreditar nele até que ele provasse que realmente havia uma conexão entre sua doença e a estátua de Guanina. O rapaz respondeu que a medicina chinesa não era muito diferente da ciência médica moderna. A medicina originalmente se originou da bruxaria dos tempos antigos. A prova é simples, ele só precisava quebrar este presente. No entanto, se isso realmente estivesse relacionado a Guanina, o presidente teria que pedir desculpas a eles. O homem estava irritado. Quem ele pensava que era para querer que o presidente Gaio se desculpasse com ele? Então Ian perguntou se ele não acabará de dizer que deu essa estátua como presente. Ele concordou. O cara continuou dizendo que, portanto, havia ainda mais motivos para quebrá-la. Então ele perguntou ao presidente se ele estava pronto para pensar sobre isso. Zhou Zhan os interrompeu e disse para não ouvir esse desafio. Wei estava sentado ao lado e não esperava que as coisas se desenrolassem assim.
De repente, o presidente disse que se precisasse pedir desculpas, ele o faria ao mesmo tempo em que a estátua se despedaçou em pequenos fragmentos com um alto clang e energia maligna escorreu. No início, todos ficaram surpresos. Então Go Kung Fu disse que de repente se sentiu completamente relaxado. Ele não conseguia acreditar que era realmente a estátua de Guanina. Zhou Zhan pensou que isso era simplesmente impossível. E Ian concluiu que não havia nada de errado com a estátua em si, mas ela estava colocada em sepulturas e se tornou contaminada pela aura dos mortos. O que ele estava pensando quando apresentou tal presente ao presidente? O homem estava sem palavras. O presidente Gaio estava furioso. Foi apenas porque ele não cooperou com a empresa de Zhou Zhan que ele fez algo assim. Se fosse esse o caso, o hospital nunca mais teria que lidar com a empresa dele. Ele disse a Tom para sair imediatamente, defendendo-se quando a segurança veio buscá-lo. O gerente Joe disse que o cara estava falando completa bobagem. Quando ele foi expulso, o presidente Gaio disse a irmão Yi que estava muito arrependido e também pediu desculpas por sua brusquidão. E Ian disse que estava tudo bem e realmente não sabia como expressar sua gratidão. Então ele perguntou ao cara se ele gostaria de se tornar professor visitante em seu hospital. Se ele quisesse se tornar um professor visitante, receberia um salário mensal e não precisaria ir ao hospital durante a semana. Esperava que irmão Yi pudesse ajudá-los quando houvesse situações que exigissem sua ajuda, e toda vez que ele ajudasse, seria ricamente recompensado. O presidente Gaio estava pensando que o hospital não havia se desenvolvido muito nos últimos anos, e se não tivesse boas reservas, não conseguiria manter o hospital por muito tempo. Se houvesse um mestre como ele no hospital, com certeza atrairia muita atenção. Então Gia respondeu que não era necessário, pois não estava interessado em ser professor visitante. Ele achava que, para cultivar o livro místico celestial, precisava constantemente diagnosticar e tratar pacientes, mas não queria ser restrito pelos outros. Sorrindo, o presidente disse de repente que ele não precisava pensar muito sobre isso. O cara podia pensar a qualquer momento, e também não hesitaria em vir a ele a qualquer momento quando fosse interessante. As portas de seu hospital sempre estariam abertas. Zhou Zhan falava nervosamente ao telefone, dizendo a um certo senhor Wei que a estátua de Guanina havia sido encontrada. O que eles deveriam fazer agora? O homem do outro lado do telefone percebeu que este hospital número 1 parecia ter grandes especialistas. Ele acrescentou que não importava, ele estava apenas passando por ali e disse que os visitaria pessoalmente. O gerente Joe agradeceu, feliz por Ian estar agora em maus lençóis. Ele não deveria ter se intrometido em seus negócios. E, com isso, a enfermeira entrou na sala com um carrinho de diversos alimentos, anunciando que o almoço estava pronto. Tang Yunji, chamando-a de menina, disse que ela havia trabalhado muito e porque ela não se sentava e comia com eles. A menina disse que não era necessário, pois tinha a comida das enfermeiras. E Ian interveio, dizendo que a comida das enfermeiras não era tão boa quanto aquela, mas como sua mãe queria que ela almoçasse com ele, ela deveria se sentar e comer. A enfermeira estava confusa, mas concordou. Os três estavam sentados à mesa almoçando, e a mãe do cara pensou que ele era uma garota realmente fofa. Parece que em breve ela terá netos. De repente, a tigela de arroz caiu no chão, seguida pela senhorita Ora, que perdeu a consciência. A enfermeira ficou tão chocada que também desmaiou, mas Ian a pegou a tempo. De repente, ele percebeu que eles tinham sido envenenados. Havia veneno na comida. Como ele havia estudado os escritos da medicina mística celestial, ele já era imune a todos os tipos de veneno, então naturalmente não tinha medo de nenhum veneno. Mas sua mãe e Zhang Yoyo não eram a mesma coisa. Vários médicos entraram na sala e perguntaram o que havia acontecido. O rapaz respondeu que eles foram envenenados, então eles deveriam interromper imediatamente o tratamento de emergência, enquanto ele preparava tudo o que era necessário. Um dos médicos disse que não conseguia determinar com que tipo de veneno eles foram envenenados. Eles tinham que salvar suas vidas primeiro. E Ian usou uma agulha para perfurar a testa da enfermeira, e a agulha rapidamente ficou preta. De repente, o presidente Gail entrou e disse que tinha vindo para verificar a mãe do irmão Yi. Ele ficou chocado com o que viu e perguntou o que havia acontecido. O médico informou que os dois homens tinham sido envenenados. Os homens perguntaram se já tinham investigado o caso, mas a resposta foi não. E Ian rapidamente disse que não era necessário. Ele precisava trazer raízes amarelas e mamar dourado, e se eles não trouxessem, faria com que este hospital número 1 desaparecesse para sempre. Os presentes ficaram surpresos com essas palavras e pediram a um dos homens que o que ele estava esperando e ordenou a trazer a medicina rapidamente, bem como fazer o que a brevidade disse. Os médicos correram para pegar os medicamentos necessários, e Ian sentou ao lado da cama de sua mãe e a tranquilizou, dizendo que tudo ficaria bem. Sua mãe trabalhou duro para criá-lo e era a pessoa mais próxima de seu coração. Ele nunca deixaria nada acontecer a ela e a Zhang Yoyo, mesmo que não a conhecesse há muito tempo, essa pequena enfermeira. Ele nunca deixaria nada acontecer a ela também. O presidente Gael estava claramente nervoso e perguntou a Ian se ele estava certo disso. O rapaz explicou que esse veneno era chamado de veneno que destrói os ossos. Após 10 minutos de ingestão, ele começa a agir, causando dor em todos os ossos e a desintegração gradual dos ossos. Eventualmente, a pessoa experimenta uma dor excruciante e morre. Ele abriu um conjunto completo de agulhas e pegou uma, dizendo que estava 100% certo disso. Em seguida,
Encontrou os pontos certos e começou a colocar as agulhas no corpo da enfermeira. Observando tudo isso, o presidente ficou surpreso ao reconhecer a técnica de acupuntura da transformação celestial, que há muito tempo estava perdida. Um dos médicos perguntou o que era isso, e o rapaz revelou que a técnica de acupuntura da transformação celestial era uma técnica lendária de acupuntura que se dizia capaz de tratar todos os tipos de doenças. Ele não ousou dizer que uma única agulha poderia trazer uma pessoa de volta à vida, mas ela produzia resultados instantâneos. No entanto, os requisitos para praticá-la eram muito altos. O praticante precisava ter um conhecimento profundo da estrutura do corpo humano e, mais importante, uma considerável experiência. Essa técnica de acupuntura estava perdida há muitas décadas, mas ele nunca imaginou que haveria com seus próprios olhos hoje. O sangue escorria do dedo de Jan Yoyo, e ela de repente abriu os olhos. O jovem mestre, segurando a caixa onde o sangue estava fluindo, concluiu que todo o veneno no corpo estava sendo eliminado através dos dedos. Assim que o sangue envenenado fosse completamente removido, tudo ficaria bem. A garota gradualmente recuperou os sentidos e perguntou o que tinha acontecido. Ian respondeu que ela tinha sido envenenada, mas estava bem agora. O presidente Gaile pensou que, com as habilidades médicas de Ian, seria muito generoso se ele fosse um professor visitante no hospital Nangeo número 1. Ele realmente a curou. O rapaz foi até a cama de sua mãe e fez o mesmo, removendo o veneno de seu sistema. A enfermeira perguntou se a senhorita Ora estava bem e se estava acordada. Brevidade disse que sua mãe já estava envelhecendo um pouco, então não acordaria por um tempo, mas o veneno já havia sido removido. Em seguida, algumas ervas medicinais foram trazidas para ele. O rapaz pediu que as deixassem e que todos saíssem do quarto, deixando apenas Yoyo e Gao Quanfi. A surpresa tomou conta de Gao Quanfi quando Ian começou a mastigar a medicina. A enfermeira perguntou o que ele estava fazendo, e ele respondeu que estava dando remédio a ela e a Podo dava a ela através de um beijo. O presidente observou tudo isso com admiração. Ele inicialmente assumirá que Ian usaria alguma técnica única. O rapaz disse a Jan Yoyo que, assim que ela tomasse aquele remédio, ficaria bem. Um momento depois, a situação se repetiu, e ele começou a mastigar as ervas medicinais novamente. A enfermeira pensou que ele faria o mesmo com a língua, mas Ian pediu um favor a ela e ele precisava que ela passasse o remédio para sua mãe quando ele o desse a ela. Quando deu a ela, a beijou novamente. Kim Liuvon informou ao mestre o que tinha aprendido. O responsável por envenenar a comida era o assassino do Rei Tin. Eles se disfarçaram de funcionários da cafeteria e colocaram veneno na comida. Ian entendeu e disse que parecia que ele havia causado um sério dano a eles desde que interrompeu sua missão, mas, como eles não tinham a capacidade de atacá-lo diretamente, tiveram que recorrer ao uso de veneno. A garota disse que enviou várias pessoas para procurar o assassino, mas os reis Tin tinham raízes profundas no país, então levaria algum tempo para encontrá-los. Além disso, o líder Reitan não era fraco, ele estava pelo menos no reino da excelência. O rapaz precisava ter cuidado. O incidente desta vez aconteceu por causa de sua negligência quando sua mãe acordou. Ele perguntou o que ela queria comer e queria comprar algo para ela. A senhora Tang disse que ele podia comprar o que quisesse. Yoyo se aproximou e informou que ela era a única enfermeira na ala, então compraria o que eles quisessem. Eles precisavam descansar, e Ian sugeriu que fossem juntos, e saíram da ala. O rapaz se aproximou de Kim Levin e disse que ela deveria ficar ali, então pediu as chaves do carro enquanto se aproximava dela. A garota entregou as chaves e disse que, se algo acontecesse, ele deveria entrar em contato com ela. Ian e a enfermeira Jang Yoyo estavam no carro juntos, e no espelho, o rapaz viu um carro os seguindo. Alguém estava os perseguindo, e isso o interessou. Ele realmente queria saber quem estava tentando atacá-lo. Um dos carros fez uma manobra brusca e acelerou na direção deles, enquanto o outro bloqueou a estrada. Depois de dizer à enfermeira para ficar quieta e esperar no carro, ele saiu. Bandidos imediatamente o cercaram por todos os lados. Ian estava cercado por bandidos armados, e um deles, esfregando os punhos, disse que ele era muito corajoso. O jovem mestre perguntou quem os havia mandado ali, mas disseram que ele não precisava se preocupar com isso. Eles só vieram para quebrar as pernas de Tom. Ele deveria se comportar e sofrer suas surras. Caso contrário, eles poderiam quebrar um de seus braços acidentalmente. Alguém no grupo riu. Em seguida, o rapaz perguntou o que aconteceria se ele não se comportasse. Os bandidos começaram a gritar um após o outro. Alguém o chamou de canalha, e alguém perguntou se ele não sabia quem era o irmão Haimayo. Ele queria ficar em ninja e nem sabia quem era o irmão Haimayo. De repente, o rapaz deu um soco em um deles no queixo, e todos ficaram muito chocados. Como ele se atreveu a bater nele? Ele balançou o braço e tentou revidar, mas Ian o chutou tão forte que ele voou para longe. Então ele disse que deveriam se apressar se quisessem lutar, porque ele estava com pressa. Os bandidos correram até seu chefe e perguntaram se ele estava bem. Ele pediu ajuda para se levantar e depois ordenou que batessem nele. Bata nela até a morte. A multidão correu imediatamente em sua direção, atacando 1, 2, 3. Ele estava se livrando de todos eles. De repente, Havaí Mal veio em sua direção com uma faca, mas Ian facilmente repeliu seu ataque e o derrubou no chão, colocando o pé em sua garganta. O jovem mestre disse que, se ele não dissesse quem o enviou ali, não havia necessidade de ser educado com ele. Um dos bandidos disse que foi o chefe deles que os enviou, outro disse que chamaria seu chefe. Seu chefe era o irmão Laioyan do grupo Yunshin,
que em toda a província de Nanju não sabia sobre o antigo grupo. Até mesmo a família Y tinha que mostrar respeito à família Lai. Podia-se dizer que não havia ninguém na província inteira que o chefe deles não podia se dar ao luxo de ofender Yeon, que havia batido nos homens de Sunkan. Então, por ambas as razões, Algunka não podia deixá-lo levar uma vida normal. Ele deveria pensar sobre isso. Lion, um dos homens de Sunkan, riu, dizendo que esse garoto estava tão assustado que mal conseguia se mexer. Yeon ficou em silêncio. Depois pegou algo no bolso. O chefe ficou surpreso e achou que ele ainda queria fazer algum movimento. Ele trouxe mais de 20 pessoas com ele, e cada uma delas era um expatriado. O cara discou para alguém em seu telefone e informou que havia alguém que não precisava estar vivo e disse que não havia ninguém em Ninja que ele não pudesse ofender. Em seguida, ele entregou o telefone para algum cã e disse que havia alguém que queria falar com ele, então estava procurando alguém para ajudá-lo. E isso é ridículo. Após acender um cigarro e pegar seu telefone, ele se apresentou e disse que, não importa quem a pessoa fosse, ele ainda tiraria a vida de Yeon. A voz furiosa de Yeon veio do telefone. Ele disse que Sankun só quer ir para o inferno se ele quiser morrer, então disse a ele para se apressar e sair. Se ele não o visse em 10 minutos, faria ele desaparecer de Ninja. O homem surpreso caiu de joelhos e perguntou por quê. Era o jovem Sr. Nubel. O Sr. Lai explicou que Sharuji era seu irmão mais velho, nem ele se atreve a ofendê-lo, e ele ousa brincar com ele. Então ele acrescentou que ele deveria se desculpar imediatamente com Sheri, inclinando a cabeça. Sang-kan pediu perdão ao jovem mestre, dizendo que era sua culpa e que a família Lu pagou para espancá-lo. A única pessoa que ele conhecia da família Lu era Lu Fai. Então ele perguntou a Sang-kan qual membro da família Lu havia abordado, e era Lu Fai. É claro, era ele. A voz de Li Yoi ainda vinha do telefone, dizendo que o homem precisava se lembrar de que nenhuma informação sobre isso deveria ser vazada. O último respondeu chorando que os jovens mestres Lee e Light não precisavam se preocupar, e Yeon voltou para o carro, e a enfermeira perguntou se ele estava bem. A resposta foi sim. No entanto, ele disse que tudo o que aconteceu hoje precisaria ser mantido em segredo. Caso contrário, ele teria que matá-la. A garota estava assustada, achando que ele queria colocá-la na prisão. E Yeon pensou que a enfermeira Jang era muito fofa e a candidata perfeita para ser sua esposa. Eles pisaram no acelerador e partiram. E Sankun, desapontado, ligou para Luva e disse que ele havia causado muitos problemas e que Yeon era uma pessoa que ele não podia se dar ao luxo de ofender. Ele deveria se apressar e pedir desculpas a ele. Luffy não podia acreditar no que estava ouvindo. Além de dinheiro, o que mais esse cara tem? O chefe disse que ele pode não acreditar, mas era tudo o que ele queria dizer. Se ele desligasse a ligação, o Sr. Lua ficou furioso. E Yeon não tem nenhum histórico. É apenas uma coincidência que a empresa tenha descoberto sua corrupção e suborno. De repente, o cara foi perguntado sobre o que aconteceu. Era Lushan, o filho mais velho da família Lu. Lu Fai não disse à sua família que havia contratado alguém para dar uma lição nele. Ele disse a seu irmão que não era nada. O irmão mais velho anunciou que a Câmara de Comércio de Ninshu realizaria uma reunião interna amanhã. E como seu irmão mais novo não faz mais parte do grupo Shenhua, ele deveria comparecer à reunião com ele e aprender algo. Essa reunião significa muito para ele. E ele não quer que nada inesperado aconteça dessa vez. Apertando o punho, Luffy disse que entendia. Yoyo realmente gostou da comida e estava feliz. E Yeon estava dirigindo e ocasionalmente olhava para a garota. Ela disse que não queria comer nada, mas quando ele comprou para ela não conseguia parar. De repente, uma estrela ninja atingiu o para-brisa do carro. Ele imediatamente soube que era o rei assassino de Tin novamente. Depois de pedir a John Yoyo que ficasse parado, ele girou o volante e saiu do carro, dizendo a ela para esperar por ele. Assim que saiu, outra estrela ninja caiu a seus pés. Então ele percebeu de onde estava sendo lançado. Enquanto desviava do ataque, ele se escondeu atrás da parede do prédio. Dessa vez, eles enviaram um verdadeiro especialista, que retirou uma estrela da parede e a lançou imediatamente na direção da silhueta vista da janela. Ele o feriu, um golpe perfeito bem no braço. Parece que o rei assassino de Tim o seguia há um tempo. Quando Yeon voltou para o quarto do hospital, imediatamente contou a Kim Levin que havia encontrado um dos assassinos do Rei Tim no caminho e também que o para-brisa estava danificado e ele precisava que alguém o consertasse. A garota disse que faria qualquer coisa, e acrescentou que o presidente da Câmara de Comércio, Sr. Shen, descobriu que o cara estava em Ninja e o convidou para participar da reunião da Câmara de Comércio amanhã. Ele precisa se apresentar e limpar a mente das pessoas. Ele concordou. Yoyo entregou a bolsa com o que a senhorita Tang comprou e, ao sair do quarto, Yeon pensou que ele estava apenas no estágio de temperamento corporal agora. Então se encontrasse alguém no reino da excelência, ele seria morto. Aquele assassino era rápido demais para o cara alcançá-lo hoje. Então ele achava que era hora de aumentar seu nível. E Yeon começou a meditar, e com o céu e a terra, Yin e Yang, a criação do mistério celestial, emanando uma luz azul,
ele subiu de nível. Ele estendeu o punho e o bateu contra a parede, deixando uma marca profunda. Como esperado do Shuvanshanfest, ele era digno de ser emparelhado com a escritura marcial do Mistério Celestial. A força do cara aumentou em pelo menos 30%. Se ele encontrasse alguém no Reino da Excelência, ele teria uma boa chance de vencer. Quando Yean voltou, viu King Leon e outros 2 homens internos. A garota disse que esses 2 foram designados para proteger sua mãe e que não havia dúvidas sobre suas habilidades. Os meninos cumprimentaram o jovem mestre e ele disse a eles para fazerem um bom trabalho, e então receberiam muitos benefícios. King Levin, olhando para o mestre que se afastava, percebeu que sua força parecia ter aumentado novamente. Câmara de Comércio de Ningxou. Lu-Fai ainda estava pensando em ir. Esse cara nunca imaginou que mesmo que alguém fosse demitido do grupo Xin'ur, ele ainda seria capaz de vir aqui. De repente, um carro parou atrás dele, e Yean apareceu. Ele perguntou o que ele estava fazendo aqui. Afinal, esta é a Câmara de Comércio de Ningxou, e todas as pessoas que vieram aqui hoje são pessoas importantes e respeitadas. Por que ele está aqui? O cara respondeu que o presidente da Câmara de Comércio de Ningxou convidou pessoalmente. Lu-Fai riu. As pessoas começaram a se reunir em torno dele e disseram que o presidente da Câmara de Comércio de Ningxou, Shen Tian, era uma figura prominente em toda a região de Ninggu. Ele controla várias dezenas de empresas que cobrem metade do território da região. As pessoas começaram a concordar com o homem, apontando para o carro em que ele chegou e dizendo que era um táxi online. Lu-Fai concordou, dizendo que, nesta época, os golpistas estavam ficando muito ousados e ousavam enganar as pessoas na frente da Câmara de Comércio. Ele então ordenou a seus homens que o jogassem para fora. E Yean calmamente passou por eles, empurrando o homem com o ombro e dizendo para ele sair do caminho. Se eles não acreditassem nele, Lu-Fai o segurou pelo ombro e perguntou como ele se atrevia a entrar aqui. O cara se virou e o socou no estômago, fazendo-o rolar. Ao sair, ele disse que se ele ousasse brincar com ele novamente, Yean faria desaparecer de Ninggu. Lu Chen estava assistindo a cena. Era uma desgraça para ele que ele se atreveu a bater em Lu-Fai na frente de tanta gente. Isso não era diferente de atingir a família Lu no rosto. Se eles aceitassem isso, a família Lu não teria futuro em Ninggu. Quando Yean subiu no elevador para o andar certo, King Leon disse a ele que já havia informado a Shantiani de sua chegada e ele viria imediatamente. Querendo ir mais longe, os 2 foram parados pelos guardas, que disseram que esta era a Câmara de Comércio de Ningxou e que eles deveriam sair imediatamente. Não havia nada para eles fazerem aqui neste momento. Um homem apareceu e cumprimentou o jovem mestre. Era Shintuna, presidente da Câmara de Comércio de Ningxou. Ele gostaria de convidar Yean para acompanhá-lo, e então disse aos guardas que nada sobre o jovem mestre deveria ser revelado a ninguém. Eles obedeceram. O presidente Shen o levou ao escritório onde algumas pessoas já estavam esperando. Então ele perguntou se o Sr. Yi gostaria de participar de sua reunião, e Yean respondeu que não queria participar, apenas ouviria à margem. O que ele realmente estava pensando era que ser o jovem mestre Yi não era um trabalho fácil. Ele pensou que esses jovens ricos poderiam passar todo o seu tempo brincando nas montanhas, e não esperava que eles não só tivessem que ser altamente educados, mas também tomar decisões importantes nos negócios. Além disso, empresários continuavam chegando, cumprimentando o presidente Shen Lochun, apertando sua mão e dizendo que não se viam há muito tempo. Então ele caminhou um pouco mais e viu a silhueta de um homem atrás da tela. Virando-se para o presidente, ele perguntou quem era a pessoa por trás do painel. Ele respondeu que a pessoa ali era um jovem mestre da família Yi, da capital imperial, e o que estavam discutindo hoje também era sobre o investimento da família Yi em Ningxu. Os convidados cumprimentaram o Sr. Yi Shentena, e ele pediu a todos que se sentassem. A discussão começou. Lu Chen dirigiu-se ao presidente, dizendo que o investimento da família Yi em Ningxu era enorme, e sua família Lu havia se desenvolvido rapidamente nos últimos anos. Portanto, ele espera que a família Lu tenha uma chance, dizendo que os negócios de sua família estavam muito prósperos agora, e se conseguissem o investimento da família Yi, poderiam ganhar mais e aumentar sua riqueza. Yean estava mexendo no celular enquanto estava sentado no sofá atrás do painel, mas de repente parou ao ouvir a conversa. A plateia continuou a discussão, dizendo que a família Lu havia se desenvolvido muito bem nos últimos anos sob a liderança de Luyan, e estavam com medo de que a maior parte do bolo fosse para eles. Era uma pena, pois uma das empresas das pessoas havia sofrido sérias perdas este ano, então era muito embaraçoso pedir um investimento. E a família Lu teve muita sorte. O presidente Shen disse que a família Yi apreciava a situação da família Lu, então havia grandes esperanças para eles desta vez. De repente, Yean afirmou que não concordava. Todos ficaram surpresos. Ele disse que nenhum centavo do investimento de sua família seria transferido para a família Lu. Lu-Fai ficou preocupado. Por que essa voz parecia tão familiar? Lu Chen indignadamente perguntou ao Sr. Yi o que eles haviam feito de errado. Ele respondeu que não gostava muito de Lu-Fai. O ancião da família Lu começou a pedir ao rapaz que desse outra chance à sua família e disse que estava disposto a expulsar o irmão mais novo da família. Lu-Fai ficou perdido. Qual é a situação? O jovem mestre Yean o odeia, mas ele não defendeu ninguém da família Lu, exceto Yean. Martelando a mão contra o painel,
Ele gritou que isso não poderia estar acontecendo. Esse cara não pode ser Yeon. Ele só veio aqui por ele. Shentan agarrou o braço do homem, dizendo que ele estava pedindo pela própria morte. Ele então informou que a família Lu seria excluída da Câmara de Comércio de Ningbo a partir de hoje e pediu aos dois que saíssem imediatamente. Mesmo do lado de fora da porta, o mais jovem da família Lu estava pensando que isso simplesmente não poderia estar acontecendo. Luchan também pensou que essa voz realmente parecia familiar, mas não poderia ser ele. Os convidados continuaram a discussão depois de apertar as mãos uns dos outros. Um dos presentes convidou o presidente para tomar um chá em algum momento, e o presidente respondeu que definitivamente voltaria na próxima vez. Quando quase todos haviam saído, Shanshanyani de repente viu um homem esperando por ele. Ele perguntou por que ele ainda não havia saído. O homem disse que o shopping center ninja seria leiloado em breve, então naturalmente eles deveriam ser justos. Se o presidente Shin prometesse a ele que a família Vizexi não o conseguiria, então esse vaso de seda com nuvens multicoloridas pertenceria a ele. O Sr. Shen ficou surpreso. Esse vaso de seda com nuvens multicoloridas vale dezenas de milhares de yuans. Ele nunca teve algo assim antes. Então ele perguntou a ele quem o havia chamado para vir aqui. O homem se desculpou e disse que não podia dizer. Então ele deveria pensar cuidadosamente por si mesmo. Yeon ouviu tudo isso e percebeu que poderia ouvir algumas notícias relacionadas a por que Zuxiur, Shen Xianyi, dirigindo-se a ele, disse que nunca mostrou favoritismo nos assuntos comerciais da família Yi. Então ele precisava ter confiança. O cara disse que não importava, se esse homem ousasse dizer isso na frente dele, então ele deve ter seus próprios planos. Yeon já estava sentado no carro, pensando no que tinha acontecido, não permitindo que a filial da família Vizexia conseguisse com um alvo tão preciso. Muito provavelmente seria a família Y. Isso é realmente uma joia do dragão. Deveria ele ajudar essa jovem? Então ele perguntou a Kim Liu a qual ramo da família Vizexia ele pertencia. A garota atrás do volante disse que Yzinhai tem 4 filhos. O filho mais velho é membro do partido do governo, o segundo filho está no exército, e o terceiro e quarto filhos estão envolvidos em negócios. Vizexia é a filha do terceiro filho, e Yeon percebeu que parecia que o quarto filho estava tentando fazer algo. A situação desse velho Yzinhai é bem complicada, não é tão simples quanto salvar a vida da mãe de um cara. Yeon veio visitar sua mãe no hospital e trouxe para ela sua comida favorita, e macarrão e pernas de frango. A senhora Tang disse com um sorriso que ele estava gastando muito dinheiro e que ela podia comer a comida do hospital. O cara disse que, quando possível, é bom variar os sabores. Virando-se para a enfermeira John, ele disse que ela também deveria se sentar e comer com eles. Cynthia comprou muita comida, constrangida. Já Yoyo disse que não era necessário. A mãe do cara chamou-a de menina e pediu que ela comesse com eles, pois trabalhava duro cuidando dela sozinha. Todos comeram juntos. Depois de um tempo, quando já estava escuro, a enfermeira sentada em uma cadeira adormeceu, e Yeon se aproximou por trás dela e tocou seu ombro, dizendo que ela deveria ir para a cama se estivesse com sono. Ela imediatamente pulou e disse que lamentava e que não deveria ter dormido. Ela também pediu que não contasse ao presidente sobre isso. O cara disse a ela para ir para o quarto e descansar enquanto ele cuidava do lugar. Amanhã ele pedirá ao presidente que encontre outra pessoa para ajudá-la, balançando a cabeça. Já Yoyo de repente sentiu dor e fez um estalo no pescoço. Imediatamente, ele se aproximou dela e, após tocá-la, percebeu que o pescoço da garota estava muito rígido. Então ele pegou sua mão e pediu que ela recuasse por um momento, levando-a para outro quarto. Quando entraram, ele pediu à enfermeira que se deitasse na cama. Ela estava surpresa com o que ele ia fazer. Yeon tirou o paletó e arregaçou as mangas, explicando que ia fazer uma massagem, pois o pescoço dela poderia piorar se não fosse tratado logo. A garota fez o que ele pediu. O cara disse que estava começando e avisou que seria um pouco dolorido, então ela precisaria ser paciente. Deitada na cama enquanto Yeon massageava seu pescoço, finalmente ela se sentiu melhor e depois adormeceu. Acontece que ela estava com vergonha de dizer que não conseguia fazer isso sozinha. Quando acordou, Yaya percebeu que já eram 8 da noite. Na mesa, ela viu um bilhete de um cara dizendo que ela não precisava se preocupar e podia dormir em paz. Ele mesmo já havia pedido ao hospital para enviar alguém para ajudá-la. Ninguém sabia que ela estava dormindo secretamente. Kim Levan disse que o assassino que colocou o veneno foi encontrado. Ela pensou que, como nada havia acontecido com o cara, o assassino não havia deixado Ningbo ainda. E Yeon disse que, como ele não saiu, ele se certificaria de que ele não iria a lugar nenhum. Então a garota disse que o assassino estava escondido em uma vila nos subúrbios. Ela suspeitava que era um forte esconderijo da Kinjin, então deve haver muitas pessoas lá. E Yeon perguntou se a família Yi poderia ajudá-lo a eliminar os assassinos. Ela respondeu que os assassinos da Kinjin são os 10 malvados. Matá-los poderia consertar tudo. Eles chegaram ao destino. Diante deles estava uma magnífica vila de 3 andares, com um grande portão de ferro e muitas câmeras de vigilância e segurança pesada. Atrás deles, houve uma explosão repentina, e 2 valentões saíram da parede quebrada. Eles perguntaram o que os 2 estavam fazendo ali e que, se avançassem mais, não precisariam ser culpados por tomar medidas. Kim Liuan disse a um deles para tirar seu chefe daqui imediatamente. Os caras ficaram com raiva e atacaram os convidados. Um deles, com uma faca, voou em direção a Jian e a balançou, mas ele esquivou,
pensando que esses assassinos eram realmente cruéis. Então ele o socou e o fez voar para longe. A garota também lidou com seu oponente com um chute no rosto. Após derrotá-los, os dois seguiram em direção ao portão. Eles entraram na mansão, onde um bando de assassinos liderados por seu chefe já os esperava. Ele, sentado em sua cadeira, disse que essas duas pessoas ousaram invadir sua fortaleza, então eram realmente muito corajosas. Era Joe Bai, o vice-chefe de Nin Zhou em King Tin, e Ian perguntou se ele era Joe Bai. A resposta foi sim. O homem perguntou ao cara: então ele veio aqui. Ele queria ser capturado? O jovem mestre da família Yi respondeu que veio para matar alguém. Joe Bai sorriu e disse que ele cometeu um grande erro. Num piscar de olhos, um de seus homens caiu morto. Os deputados ficaram impressionados e disseram que Ian era realmente habilidoso para matar pessoas com uma única agulha de prata. O cara sentou-se na cadeira em frente e disse que esse homem era o assassino que o envenenou. Ele merecia morrer. Joe Bai disse a ele que estava no território do grupo Kington deles e ousou matar um membro do grupo. Ele deveria desistir de sua vida. Então, o cara perguntou se ele sabia quem ele era. Ele sabia que era Ian, que tinha tido a sorte de ganhar 1 milhão de yuans. O homem também ouviu dizer que, por causa da entrada de Liu, nem mesmo Sankun ousava tocá-lo. Mesmo que fosse La Joia, ele ainda podia matar quando quisesse. Com o histórico desse cara, como ele ousa arruinar a reputação do Qingjin? O senhor percebeu que parecia que a família Yi já tinha cuidado de sua informação. Então ele perguntou se o deputado tinha alguma última palavra. O homem ficou bravo, já que era esse cara quem deveria dizê-las. Nesse momento, seus homens lançaram um ataque. E Ian calmamente se virou para Kim Leon e disse que ela poderia brincar com eles primeiro. Ela concordou prontamente. Acertou o segundo, o terceiro. Apesar de as pessoas estarem armadas com facas, ela lidou facilmente com todos, esquivando-se das facas e arrancando-as das mãos dos assassinos. Ela atirou uma delas direto no peito do homem, matando todos. O deputado Zhao ficou horrorizado. Quem diabos é ele? E Ian sorriu contente e perguntou se ele já não havia descoberto tudo. O cara não guardava rancor dos caras de Kington, mas eles envenenaram sua mãe e enviaram assassinos para matá-lo. Ele se aproximou de Zhao Bai e o feriu com seu poder, fazendo os homens fugirem que o grupo Kington não o pouparia. E Ian, prestes a sair, disse que pouparia sua vida, então ele deveria voltar e dizer ao mestre para preparar seu próprio caixão. Ele o encontraria mais cedo ou mais tarde. Depois de um tempo, dentro da mansão, o deputado Jael estava quase na frente do homem, que era chamado de Rei Tin, o assassino de deuses, e o mestre inteiro lhe disse que o cara tinha pedido para enviar uma mensagem dizendo que ele precisava preparar um caixão para si mesmo. Nino franziu a testa e bateu com a mão na mesa. Esse cara é arrogante. Como ele ousa desrespeitá-los? Para o Rei Tin, isso seria uma reputação totalmente destruída. Joe Bai perguntou ao anfitrião o que eles deveriam fazer agora. O homem também ordenou que chamassem todos os assassinos de King Tin de ninja e os deixassem todos vir. Ele mesmo ia liderar a equipe inteira e matar essa pessoa. Se todos os assassinos de King Tin de Menshou se reunissem em um só lugar, seria uma força muito grande e poderosa. E agora, esse poder seria apenas para uma pessoa em Yiyan. A família Liang leu a mensagem que dizia que King Tin havia anunciado no mundo das artes marciais que ele iria matar um homem chamado Jian. O cara pensou que não poderia ser o jovem mestre aqui, não é? Os Kington não eram realmente tão estúpidos. A sábia da família Yi, Vishi, estava extremamente preocupada quando ouviu essa notícia. Tudo isso era ruim, então ela tinha que encontrar Yiyan. Correndo para o hospital, ela viu o cara andando com sua mãe, chamando o seu nome. A garota correu até eles. E Ian perguntou o que havia acontecido e por que ela estava tão preocupada. Zvishi cumprimentou Tang e perguntou se podia pegar o cara por um tempo. A mulher concordou alegremente e se afastou. A garota começou a examiná-lo e perguntou se estava tudo bem. E Ian não entendia. Ele estava bem. Então por que isso importaria? Shershi disse ao garoto que Nin, o assassino de deuses e o mestre da sala Qingjin, havia anunciado em Ninja, no submundo, que ele ia matá-lo. Ele perguntou em branco se isso era tudo. A garota exclamou que era o mestre do King Tin Hall, então ele estava em grande perigo. Isso era muito perigoso. De repente, ela se aconchegou a ele, sentindo-se mal e Ian disse que era tão estúpido vir correndo até aqui quando claramente ainda estava ferida. O cara pegou a garota nos braços e acrescentou que agora tudo estava bem, e a pressa e a excitação a fizeram desmaiar. Sentado no banco, ele tirou as agulhas de prata e começou a colocá-las em sua cabeça. Ele estava feliz por ter uma garota tão bonita em seus braços. De repente, ela abriu os olhos e perguntou o que ele estava fazendo. E Ian disse que ela não precisava se mexer, já que tinha desmaiado recentemente e o Sr. Yi a estava tratando. Fechando os olhos em constrangimento, ela perguntou por que Zux pensou que não via nenhum Sr. Yi, só via um valentão aqui. Enquanto ele tirava as agulhas, perguntou como estava sua ferida. A garota respondeu que a ferida já tinha cicatrizado e não doía mais. E Ian então disse a ela para ter cuidado a partir de agora. Ela já estava muito ansiosa e se ela se preocupasse novamente, estaria em apuros. De repente, a garota pediu a ele para olhar as estrelas e levantou a mão para elas. São tão bonitas. Se ao menos alguém pudesse viver sem se preocupar com todas as coisas chatas da vida. Shershi pensou quão maravilhoso seria se alguém pudesse viver toda a vida sem se preocupar com todos os problemas e ter o vento como companheiro e as estrelas como amigos. O
cara a ouviu atentamente, olhando para o céu, e depois perguntou se esse dia um dia chegaria, se ela estaria com ele assim. Ela se levantou de seu colo e declarou que esse dia nunca chegaria. Em alguns dias, haveria uma conferência tranquila. A construção de um shopping center em Ninshu está marcada. O pai dela quer este projeto, mas seu quarto tio também o deseja. Desde que o avô da garota tenha ido para o hospital, o quarto tio já havia tomado muitos negócios da família. Desta vez, se eles não conseguissem o projeto, sua autoridade nos assuntos da família Y cairia. E Ian disse a ela que iria lá com ela para a conferência de negociação do Sea Dragon Hotel no centro de compras de Ninju. Os convidados discutiram que esta conferência de licitação foi designada para o presidente da Câmara de Comércio de Ningbo, Chen Xiani, e que ele conduziria pessoalmente a licitação. Havia rumores de que a família Yi da capital imperial tinha o direito de voto nos bastidores. O outro sujeito ao lado de mim ficou surpreso. Será que a família Yi da capital imperial vai comparecer à conferência hoje? Ele ouviu dizer que tinham ouvido que o jovem mestre Yi tinha aparecido na Câmara de Comércio de Ninja outro dia, mas infelizmente ninguém tinha visto seu rosto real. O jovem mestre da família Yi, não é? Dizem que ele não tem talento para os negócios e só sabe comer, beber e brincar à noite. Enquanto essas conversas aconteciam, um policial parou na porta do Grand Hotel, e Ian e Waizuksu desceram. A garota pegou o braço dele, e eles caminharam juntos. As pessoas ao redor olharam para eles e sussurraram, percebendo que eram Wise e Vichy, a filha de Vaipan, o terceiro filho da família Y. Eles também estavam interessados em um rapaz que tinha treinamento suficiente para acompanhá-la a uma conferência desse nível. Seria o namorado dela? Céus! A senhorita Wei realmente tem um namorado? As pessoas pensaram que ele deve ter uma pele bronzeada e ossos de ferro. Após entrar no hotel, a garota disse a seu pai que tinha vindo. Seu pai disse a ela para sentar, mas então ficou surpreso quando viu o rapaz ao lado dela e perguntou quem era. O quarto irmão que estava sentado ao lado dele disse que não podia acreditar que Suxi tinha trazido um genro. A garota disse que ele não era seu namorado, apenas um amigo. Ira então pediu a ele para se sentar ao lado dela. O quarto irmão pensou que esse jovem parecia muito próximo da filha de seu irmão. Ele não podia ser apenas um amigo comum. Então, ele disse que essa mesa estava preparada para a família de sua esposa, e essa pessoa não tinha o direito de sentar ali com ele. O jovem mestre da família Yu disse que, como não havia lugar para ele ali, ele deveria esquecer isso. Além disso, ele não queria sentar à mesma mesa que um paciente doente. O homem ficou furioso e perguntou a quem ele estava se referindo. E Ian percebeu que seus olhos estavam sem brilho, com manchas escuras sob eles. A pele estava sem brilho, e os movimentos dos braços e pernas eram inconsistentes, especialmente com cada ato sexual. O homem ficou nervoso e pediu para Ian calar a boca. Como ele sabia de tudo isso? O rapaz disse que era médico. Vaipan então perguntou se ele poderia ser o mestre que salvou a vida de seu pai. E Ian confirmou suas palavras. Vaipan ficou radiante e disse que foi culpa de Dom não reconhecê-lo mais cedo. Então, ofereceu a mão para cumprimentá-lo e acrescentou que não tinha capacidade de recompensar Tom por salvar a vida de seu pai, mas definitivamente não era uma pessoa sem vergonha. O quarto irmão percebeu que era o médico que havia salvo a vida de seu pai. Quando todos estavam sentados à mesa, o rapaz disse ao Aizan que ele deveria cuidar melhor de sua saúde, caso contrário, seria ruim se algo acontecesse. Uma vez que o homem reclamou que, como ele era médico, ele poderia dar uma olhada em sua condição. E Ian respondeu que poderia consultá-lo como médico, mas o custo do tratamento era de 10 milhões de yuan, e ele o trataria assim que recebesse o dinheiro. 10 milhões? Ele está louco? O Sr. Zan disse que o grande mestre Wei estava vindo hoje e que pediria para ele dar uma olhada em sua condição mais tarde. O rapaz disse que somente ele poderia ajudá-lo a curar essa doença, mas se o homem quisesse procurar outra pessoa, ele poderia fazê-lo. O quarto irmão ficou irritado. Este rapaz é realmente muito arrogante. Zvishi, que estava sentado ao lado do rapaz, perguntou se o que ele disse era verdade. Ele respondeu que era médico e nunca enganava seus pacientes. O pai da garota, claramente ouvindo-os, não disse nada. A licitação começou. Shentin e ele cumprimentaram todos em nome de Ninshu e disseram que antes do início oficial da conferência de licitação, os convidados poderiam desfrutar do sabor da comida e bebida da província de Ninja. Uma vez que todos tivessem terminado de comer e beber, a conferência de licitação começaria oficialmente. Garçons entraram com carrinhos cheios de comida, e as pessoas estavam bebendo e conversando. E Ian, enquanto provava a comida, disse a Suxi que sua família Wei tinha uma posição muito alta, já que muitas pessoas tinham vindo pessoalmente aqui. Suxi respondeu que a família Y era uma das principais famílias da província. Nesse momento, uma pessoa entrou na sala, e os convidados anunciaram que era o grande mestre Wei. Todos começaram a sussurrar. Alguém ouviu dizer que o grande mestre Wei também estava comparecendo à conferência hoje. Ele se tornou um famoso mestre da medicina, e sua reputação é verdadeiramente notável. O grande mestre Wei não conhece apenas a medicina, mas também os ensinamentos de Feng Shui. GRA. Sais ao seu guia. A família Qin de Tenhai se tornou o que é hoje. Parece que esta conferência de licitação é verdadeiramente um grande evento. Se tiverem a sorte de receber orientação do mestre, poderão chegar ao topo em pouco tempo. O Aishen apontou para um assento vazio e pediu ao novo convidado que se sentasse. De repente,
O jovem mestre Dis perguntou se este mestre era realmente tão arrogante. Todos ficaram chocados com suas palavras. O mais zangado era o quarto irmão, que imediatamente perguntou ao rapaz como ele se atrevia a dizer tal coisa sobre o Sr. Wei. Ele então pediu desculpas ao grande mestre Wei pela ignorância do jovem. O Sr. Zhang, dirigindo-se a ele, disse que estava enfrentando problemas de saúde e recentemente gostaria de pedir-lhe para examinar sua condição. O grande mestre Wei ajustou sua barba e verificou o pulso do homem. Então, ele disse que seu pulso estava normal, nada sério, mas parece que o Aizan estava trabalhando demais ultimamente. Ele escreveria uma prescrição, então ele só precisava tomá-la por um mês. E Yan riu ao ouvir essas palavras. O quarto irmão perguntou pelo que ele estava rindo. O rapaz respondeu que não esperava que o Sr. Wei fosse apenas um velho bêbado. Ele disse que não havia nada de errado com a condição do homem. As pessoas ficaram indignadas e começaram a xingar. De onde ele veio? Como ele se atreve a difamar o Sr. Wei assim? Alguém até pediu que a pessoa fosse expulsa daqui, já que o grande mestre Wei nunca cometeu um único erro. Então, o mestre se pronunciou e disse ao jovem mestre da família Yi que ele tinha sido médico praticante por décadas. Então, como ele não seria capaz de diagnosticar corretamente sua condição, Yan, segurando um copo em sua mão, Coley respondeu que o praticante olha, cheira, examina tudo, faz perguntas, mas os sintomas de Waishan já são visíveis em seu rosto. No entanto, para fazer um diagnóstico e curá-lo, ele teve que verificar seu pulso e disse que não havia nada sério com o homem. Ele ainda acha que o Sr. Yi não deveria zombar dele? Sr. Wei disse que não havia nada de errado com o pulso dele. E Ida afirmou que não podia diagnosticar todas as doenças pela frequência cardíaca. Zuxi estava preocupado com suas palavras, então ela disse que ele deveria falar menos. O mestre Wei percebeu que ele era Yan. A estátua do Buda Guanyin no escritório do presidente foi quebrada por ele, não foi? O jovem mestre Yi perguntou se poderia ser que essa estátua do Buda Guanyin foi instalada pelo mestre Wei. Ele alegou que ele quebrou o acordo. Então o cara tem algumas habilidades. Ele estava indo procurar por ela, mas como o Sr. Jian já estava aqui, eles deveriam ter uma competição entre si, certo? Ele ousaria se opor a isso? E novamente todos estavam cochichando. Quem diabos é esse cara? O Sr. Wei quer enfrentar esse homem. Ele está sentado ali. Então ele é da Wife Alley. E Yan cruzou os braços atrás da cabeça e disse que poderia enfrentar o mestre Wei. Então eu perguntei a ele como ele queria fazer isso. O Sr. Wei sugeriu usar a condição de Waizan como tópico da competição. Quem conseguir diagnosticar corretamente sua condição e prescrever o tratamento será o vencedor. Se ele perder, terá que se ajoelhar diante do grande mestre e pedir desculpas. O jovem mestre da família Yu estava curioso e decidiu adicionar condições. Se ele perder, não apenas se ajoelhará e pedirá desculpas, mas também correrá no ao redor do buraco. No entanto, se o grande mestre Wei perder, terá que se ajoelhar e se curvar para Yan 3 vezes e chamá-lo de pai. O grande mestre Wei pensou sobre a sugestão e então disse que bezerros recém-nascidos não têm medo de tigres. Ele prometeu, e Yan então perguntou se isso era apropriado. Ele tinha certeza de que o Sr. Wei era conhecido há muito tempo, então a força de seus métodos já havia passado no teste do tempo, e Yan só tinha salvo Waishan uma vez, mas isso não significava que ele fosse verdadeiramente capaz. O Sr. Wei, dizendo que ele não perderia, sugeriu que começássemos. O guia concordou. O quarto irmão estendeu a mão, e o grande mestre Wei começou a verificar seu pulso. O diagnóstico e o tratamento do velho homem foram os mesmos de antes, exceto que ele estava sobrecarregado e seus ossos estavam um pouco fracos. Ele continuou dizendo que a prescrição que ele receitou era o Kayampada, que usa 7 tipos de medicamentos Yang como medicamento principal, complementado com outros medicamentos para regular o corpo e melhorar fundamentalmente sua condição. Vizin gostou dessas palavras e disse que o Sr. Wei estava certo e que sua doença não era tão séria. Então foi a vez de Yan. O cara disse que não havia nada de errado com o diagnóstico e o tratamento relacionado ao pulso. No entanto, ele tocou o braço do homem e usou sua força para perguntar se ele poderia se mover agora. Surpreendentemente, o quarto irmão realmente não conseguia mais se mover. O grande mestre Wei ficou muito surpreso, e Yan continuou explicando que a estrutura do corpo humano é extremamente complexa, o que pode afetar todo o corpo, como uma casa. Embora esteja intacto por fora, pode estar deteriorando por dentro, precisando apenas de uma oportunidade para entrar em colapso. Nesse momento, ele socou o rosto de Waizan, fazendo gritar e seu nariz começar a sangrar. E Yan disse que o estado do pulso é apenas um dos aspectos, e é mais importante tomar decisões com base na situação geral do paciente. A causa da doença de Waizan está realmente relacionada ao excesso de trabalho, e isso já causou danos subjacentes. Apenas precisa de uma oportunidade para a doença se manifestar, e então não haverá cura. À primeira vista, a medicina tranquila pode aliviar os sintomas, mas, na realidade, a condição será mais grave. Em vez disso, ela mascara as anormalidades causadas pela doença. Então, ele pediu ao Sr. Wei para verificar o pulso novamente. Depois de verificar, ele ficou muito surpreso. Era realmente grave. Waishan estava com medo e pediu para que o salvassem. O grande mestre Wei se dirigiu ao Sr. Yi como um sênior e perguntou como tratar essa doença. As pessoas ficaram agitadas,
pois também estavam muito surpresas com o que aconteceu. Ele realmente chamou essa pessoa de Sênior? Será que suas habilidades médicas são melhores do que as do Sr. Wei? O quarto irmão pediu ao cara para ajudá-lo. Ele disse que poderia salvá-lo, mas com uma condição: um homem precisaria devolver todos os itens que havia roubado da casa de Zuxi. A senhora Zuxi ficou surpresa e pensou que tudo era por sua causa. O Sr. Jane ficou bravo novamente e achou que seu pai não estava aqui e não sabia o quanto ele havia feito de bem. Era absolutamente impossível. E Ian disse que é difícil convencer com palavras gentis. O Aishan afirmou que há muitos médicos famosos neste mundo, e ele não acreditava que apenas um cara pudesse curar sua doença. A questão é que, se um homem for à capital imperial, alguém poderá curá-lo naturalmente. O cara repetiu que apenas ele pode curar essa doença. De repente, o grande mestre Wei caiu de joelhos e se curvou para Jian, dizendo que, independentemente de ele tratar ou não a doença de Wei Zhan, ele já havia desistido. O Sr. Jian concluiu que havia perdido a aposta deles. Ele também disse que o Sr. Wei poderia esquecer isso, não chamá-lo de pai e se levantar. O grande mestre Wei desmaiou em harmonia e disse que estava constrangedor estar ali hoje, então não ficaria muito tempo. Se o cara viesse a Tarn High City no futuro, ele não deveria hesitar em pedir ajuda. Se tivesse algum negócio a tratar, ele lhe deu seu cartão e partiu. De repente, todos os presentes começaram a pedir a Ian para examiná-los. Alguém estava com dor nas costas há vários dias, mas nunca encontrou a causa. Alguém se levantou na manhã seguinte após beber e estava com dor no traseiro. O cara pediu para eles pararem, pois não iria examiná-los todos hoje. Os convidados começaram a se dispersar lentamente. Zuxi disse ao Sr. Yi que suas habilidades médicas eram realmente incríveis. Ele respondeu que não apenas tinha excelentes habilidades médicas, mas também entendia técnicas de Feng Shui. A garota ficou encantada por ele saber tanto. Então, o cara disse que neste leilão, ela deveria ter vencido. O Sr. Ian perguntou por que ele estava tão certo disso. O homem estava preocupado, mas respondeu que o leilão é justo e imparcial. Embora a força da empresa Cherche seja grande, ela ainda não fez grandes projetos e não tem experiência, então não há chance. O Sr. Yu disse que não fez nada de errado e que Vizen só precisava esperar e ver. Se ele não quisesse devolver o que havia pegado, o cara mesmo pegaria. À tarde, Shen Tian anunciou que a conferência gentil havia oficialmente começado, e também o jovem mestre da família Yi estava observando o que está acontecendo. As ações de todos determinarão a afiliação final. Os convidados sussurravam. Foi inesperado para eles que o jovem mestre da família Yi também estivesse presente aqui. Então alguém respondeu que isso é normal, já que desta vez eles são investidores. Alguém estava procurando pela família Yi, o mestre Jay, já que não o viam. O presidente Shen disse que ele começará a fazer lances agora. As pessoas presentes começaram a levantar seus cartazes com os nomes de suas empresas. Hansen está de volta, a construtora Ningbo, a imobiliária Ning. Por que ela não deveria levantar sua placa também? A garota suspirou e disse que era inútil levantá-la. Outras empresas têm experiência em imobiliária rica. Sua empresa não participou de um projeto tão grande, então não tem experiência suficiente. O cara pediu a ela para tentar, porque se ela não pegasse o cartaz, Deus não poderia ajudá-la. Porque Shan zombou e disse que, embora não fosse ela, era bom participar. Zuxi então declarou resolutamente que ela tentaria e ergueu um cartaz. O presidente Shen viu que Eshaio apontou para o grupo certo. Sabia que ele já tinha decidido um candidato. Ele bateu o martelo e declarou o fim da sessão de negociação, após a discussão deles. A empresa que eventualmente ganhou o projeto de espaço comercial Ninja foi determinada. As pessoas sentadas lá estavam pensando que se alguém conseguisse este projeto, mesmo uma pequena empresa poderia chegar aos céus de uma vez. O homem disse que não havia esperança para ele. As empresas mais promissoras desta vez são as grandes empresas do setor imobiliário. A mais provável é a empresa de Veijin. A partir do olhar em seu rosto, ela está bastante estável. Isso pode ser confirmado antes do início das negociações. O Sr. Zhang perguntou ao terceiro irmão com quem ele lutaria desta vez. Ele disse que não importava. Seu pai sempre os ensinou a não serem muito públicos. A família da esposa deles tem ficado um pouco arrogante ultimamente. Então tudo bem se eles não conseguirem. O quarto irmão disse que ele tinha uma boa mentalidade. E Ian interveio na conversa e se virou para Izin perguntando se ele não acreditava em suas habilidades. O cara já disse que serias Vichy. O homem disse que era impossível. De repente, Shen Shan finalmente decidiu anunciar o vencedor e disse que a empresa escolhida era o Grupo Paif. Todos os presentes ficaram surpresos. Como isso poderia ser o Grupo Pengig? O Grupo Penfig não tem experiência nesse campo. É muito interessante. Cherche não podia acreditar no que havia acontecido. Isso era realmente a empresa dela. O cara disse com convicção que ele já tinha dito que seria ela. Porque Shan estava negro como uma nuvem. Batendo na mesa ele gritou que isso era impossível. O homem perguntou ao Sr. Shen por que era um grupo Pengig e como isso era possível. O presidente respondeu que era a decisão de Eixo. Ele tomou sua decisão? Os proprietários das outras empresas sussurraram novamente. Isso é decisão de Eixo. Isso é lógico. Caso contrário, como o grupo Penfei poderia ter sido escolhido. Mas quando o grupo Penfei se envolveu com Ishai, Chanshan continuou dizendo que ele já havia dito que cada movimento dos quatro irmãos estava diante dos olhos de Isho. Ele deveria pesar isso com cuidado. Então ele parabenizou o grupo Pankei e pediu ao Sr. Wei para sair e dizer algumas palavras. Por que Shan e seus homens deixaram o hotel? Porque Fixie ainda não acreditava no sucesso.
ela estava dormindo. Isso realmente era dela. O cara sorriu e confirmou essas palavras. Mais tarde a garota disse que se ele fosse tão preciso, ele deveria ajudá-la a entender com quem ela se casaria. E Ian lutou por um momento. Então afirmou que essa pessoa estava bem na frente de seus olhos. As garotas morreram. No hospital, o garoto estava ao lado da cama de sua mãe, adormecida. De acordo com a situação atual, sua mãe será capaz de se recuperar em alguns meses. Houve uma batida na porta. Era Kim Levan. E Ian perguntou a ela como estava a investigação. A garota informou que todos os movimentos de King Ting agora estavam sob controle deles. Eles estão mobilizando pessoas e procurando uma oportunidade para agir contra ele. O cara vai assistir à festa de aniversário de King em breve. E para não cometer erros, ela disse que o treinaria. Ela o treinaria quando chegasse ao salão de dança e trocasse de roupa. Kim Leon disse ao cara que, como jovem mestre da família do ano, se ele participasse de eventos especiais, ele deveria aprender etiqueta básica e habilidades sociais, como dançar. O cara nem sequer a ouviu realmente, mas estava mais impressionado com a figura dela, já que ela era realmente muito boa. A garota perguntou se ele estava ouvindo. Jamustar disse sim e perguntou o que eles estudariam primeiro. Lady Kim disse a Tam para ficar com o peito para fora e aprender as regras de etiqueta primeiro. Depois de um tempo, os dois estavam exaustos. King Leon disse que uma vez que tivessem aprendido isso, poderiam começar a aprender a dançar, e Ian perguntou se ele realmente precisava aprender a dançar. Ela disse sim, caso contrário, ele não saberia o que fazer quando participasse da dança, ficando em lados opostos. A garota perguntou ao cara onde ele deveria colocar a mão. O senhor Yi segurou sua cintura e disse que se fosse assim, eles definitivamente deveriam praticar a dança, adotando a postura certa. A garota pediu a ele para não se distrair e aprender com ela. Se não fosse pelo Sr. Sui, ele já estaria no chão. Mr. Jian disse com um sorriso que ele estudaria seriamente enquanto praticava seus movimentos. Jane Levan de repente tropeçou na perna do cara e eles caíram juntos no chão. Aconteceu que a garota estava por cima e seus lábios se tocaram. Essa é uma sensação de felicidade. O cara aproveitou o momento para aprofundar o beijo, segurando a cabeça dela. De repente, a garota quebrou o beijo e limpou os lábios com desagrado, dizendo que Ian enfiou a língua nela. O jovem mestre da família do ano se desculpou, dizendo que simplesmente não conseguiu evitar. Ela balançou a mão e queria acertá-lo, mas Ian rapidamente lembrou a ela que o Sr. Sui havia dito que Liu não poderia prejudicá-lo. Levantando-se do chão, a garota sugeriu continuar enquanto circulava na dança, e Ian perguntou sobre os presentes que ela tinha preparado anteriormente. O cara respondeu que o que ela tinha preparado antes era muito extravagante, embora fosse valioso. Não tinha propósito. Então o cara teve uma ideia. Ele ouviu dizer que Ginger gostava mais de piano. Ele teve uma ideia. Então pediu que ela o ajudasse a preparar tudo. Depois de 3 dias, suas habilidades melhoraram. Jin Leon afirmou que não estava mal comparado a dançarinos profissionais, e Ian brincou que seria uma perda de tempo praticar dança com mulheres bonitas todos os dias. A garota disse que voariam para a cidade da China amanhã. Quando o Sr. Yi estava sentado no avião, alguém de repente colocou uma faca em sua garganta por trás. E Ian perguntou o que essa pessoa queria fazer. O homem, chamando pelo nome, respondeu que não esperava um encontro desses. Em seguida, ele se apresentou como Ninja Xion, o dono do King Ting Hall em Ninja. Ele disse que tiraria a vida de Yi hoje. Pessoas armadas começaram a aparecer de todas as direções. Nin Shashin afirmou que, agora, o avião já estava no ar e que, mesmo que procurasse ajuda, não a encontraria. E Ian deveria seguir obedientemente para sua morte. O mestre King Ting também disse que aconselhou o Rei Leão a não se mover, caso contrário, o homem mataria Yi imediatamente. E Ian perguntou se Nin Shashin realmente queria matá-lo e se estava absolutamente certo do que estava dizendo. O mestre King Ting então perguntou o que mais o cara poderia fazer para se salvar, pois ninguém poderia salvá-lo agora, exceto sua guarda-costas, a senhora King Leon. Ela se levantou de seu assento e os mercenários já cercavam. Vamos começar pelo lugar onde eles impediram de completar a tarefa, e o final é a morte. Nin Shashin se levantou de sua cadeira e foi até o homem, agarrando o jovem mestre pela garganta. Ele disse que a guarda-costas do cara era muito boa e que deixaria ele assistir enquanto torturavam sua guarda-costas. Então, ele ordenou que todos lidassem imediatamente com a mulher. Homens armados estavam prestes a atacá-la, mas perceberam que a garota havia desaparecido da vista e, em seu lugar, um homem de terno surgiu de algum lugar, derrubando primeiro um bandido e depois outro com um golpe. King Leon estava se saindo bem com os outros caras enquanto seus homens caíam. Nin Shashin ficou surpreso. E então um homem veio e afirmou que o grupo King Levin já havia lidado com todos os outros assassinos. Ele pediu as ordens do jovem mestre. Nin ficou atordoado e perguntou o que estava acontecendo, mas Ian usou uma agulha de prata para espetá-la no braço. O homem gritou de dor e caiu, enquanto King Leon o chutava no joelho, indignada. O mestre King Ting perguntou a Kingdom God Xiaoi quem era ele, o jovem mestre da família Yu, que respondeu que não conseguia encontrá-lo, então usou esse método para atraí-lo. Desta vez, todos, exceto ele,
pertenciam ao cara. Ningxia pensou que havia encontrado uma oportunidade para matar Heian, mas na realidade, era apenas uma falha que ele deliberadamente expôs. Ninja Xion teve uma epifania e perguntou ao cara sobre o rumor de que o mestre da família Yi estava em ninja nos últimos dias. O cara confirmou que estava correto, mas infelizmente não haveria recompensa. Ele se ajoelhou e disse que estava errado. O cara ordenou que seus homens lidassem com Ningxia, que foi morto. O Sr. Yi percebeu que a força da garota que estava treinando era muito boa. King Leon disse que cada pessoa treinada por King Leon levava muito tempo para emprestar artes marciais, e em breve voltariam à capital imperial para realizar outras tarefas para sua família Dwight e King Lev. Os mestres que King Leon treinou se destacam na família Yi. Essas pessoas nascidas sob o rei King Levan são apenas subordinadas dele. O cara disse que estava tudo bem, que a garota estava ao lado dele. Então, em circunstâncias normais, ele não precisava de outras pessoas da família King Buon. A senhora Qin relatou que o King Qing Hall em Ninja foi completamente destruído. King Qing pararia por um tempo e permitiria que as pessoas o observassem. O cara concordou com isso e de repente disse para ele segui-la. Abrindo o armário, Leon anunciou que o avião chegaria ao aeroporto de Taihai em meia hora. Antes disso, ela decidiu lembrar ao cara mais uma vez que ele não era Yan de Ningxia, mas sim Yan Jamastered. E Yan disse que ela não deveria se preocupar, pois já havia se adaptado a essa situação. A garota tirou algumas roupas do armário e as entregou ao Sr. Yi, dizendo-lhe para trocar de roupa. Ela também precisava trocar de roupa. Ela tirou uma saia e acrescentou que a família Qin o encontraria no aeroporto. Ela não queria que eles rissem dele. E Yan não conseguia tirar os olhos do local. Se vestir com uma beleza era muito emocionante para ele. De repente, a garota perguntou por que ele estava tocando em sua bunda, ao que ele respondeu que não queria. Então, ela sentiu o toque novamente e perguntou por que o cara estava fazendo isso de novo, parecendo que ele estava fazendo de propósito. O Sr. Yi se defendeu, dizendo que não foi intencional, mas por que a garota não podia tocá-lo também? No aeroporto internacional de Taihai, a garota encostada no carro disse que estava muito calor e perguntou por que Yan ainda não estava lá. Um homem ao lado dela disse para ela não se preocupar, talvez ele já estivesse chegando. Ela respondeu com desagrado, dizendo que, se esse cara não fosse um jovem mestre da família Yu, quem o receberia aqui? Uma das pessoas disse que, diante da capital imperial, a avaliação de Yan era uma perda de tempo. Outro acrescentou que as pessoas diziam que ele estava muito desvalorizado e que não havia conseguido nada, envergonhando a família Yi. O motorista se virou para a senhorita Qin e alertou para que ela fosse cuidadosa e não deixasse aquele lixo tirar vantagem dela. A garota disse ao homem para não se preocupar, pois era apenas lixo que não podia escapar de suas mãos. De repente, anunciaram que o avião de Yan havia chegado. Um homem com um novo traje desembarcou do avião junto com King Leon. Após cumprimentar Yan, a garota se aproximou e pediu a ele que organizasse uma festa de aniversário para ela. O cara pensou que essa garota era realmente bonita, o que explicava por que o jovem mestre Yi a estava perseguindo antes. No entanto, para manter sua identidade, ele só podia continuar a persegui-la. O jovem mestre perguntou à garota se ela já tinha comido e sugeriu que eles jantassem juntos. A senhorita Qin disse que já tinha comido, então ele poderia comer sozinho. E Yan percebeu que essa garota tinha apenas aparência, e seu comportamento não era o que ele esperava. Ele continuou dizendo que tinha voado especialmente por causa dela e que queria dar a ela um jantar agradável. Ela se afastou com desgosto, dizendo que ele não precisava vir, ninguém estava implorando por ele. Os homens que a acompanhavam pediram desculpas a Yan em nome da garota, dizendo que ela estava de mau humor hoje. E Yan disse que estava tudo bem. King Leon de repente sussurrou para ele que, no passado, ele já teria se aproximado e pedido desculpas a Kinja. Ele também teria dito algumas palavras gentis a ela. E Yan respondeu que ela mesma disse que isso fazia parte do passado e que ele não era mais o mesmo. O homem da senhorita Qin pediu que eles o seguissem. Kinjo disse a Yan que estava constrangida porque a família Qin estava muito ocupada nos últimos dias e não conseguiram encontrar um carro adequado, então tiveram que deixá-lo ir neste carro sujo e velho. A garota apontou para o carro e disse que era lixo, mas ele não poderia escapar de suas mãos. Conversaram sobre os planos para a festa de aniversário de Kinji e como Yan se comportaria como o jovem mestre da família do ano. Ele estava determinado a impressionar e fazer jus ao seu papel. Ao chegarem a China City, foram recebidos por uma atmosfera vibrante e movimentada. O local da festa estava decorado com elegância, e a música enchia o ar. Yan e a garota se misturaram entre os convidados, cumprimentando pessoas importantes e fazendo contatos estratégicos. Enquanto a festa continuava, Yan percebeu que suas habilidades sociais aprimoradas estavam provando ser valiosas. Ele estava dançando com graça e interagindo com os outros convidados de maneira agradável. A garota estava ao seu lado, ajudando-o a manter a etiqueta adequada. Chegou o momento da apresentação de presentes, e Yan estava ansioso para mostrar o que havia preparado. Ele se aproximou de Kinja com um sorriso confiante e apresentou um magnífico piano de cauda. O presente deixou todos impressionados, especialmente Kinja, que era apaixonada por música. A festa continuou com danças e celebrações. Yan e a garota se divertiram juntos, e a energia da noite era contagiante. À medida que a noite avançava, eles se aproximaram ainda mais, compartilhando risos e conversas íntimas. Finalmente, a festa chegou ao fim,
e todos os convidados se despediram. Ian e a garota retornaram ao hotel, relembrando os momentos especiais da noite. Eles estavam felizes por terem alcançado sucesso na festa e por terem compartilhado um momento inesquecível. Nos dias seguintes, Ian continuou sua jornada de aprendizado, não apenas em termos de habilidades sociais, mas também em seu relacionamento com a garota. Eles enfrentaram desafios juntos, incluindo os planos para enfrentar King Ching e seu grupo.